dizer da minha satisfação de estar aqui, é uma honra muito grande participar deste evento. Inicialmente, dizer que, como o professor Timóteo já falou, não vou me ater a Lutero, mas um pouco dos ecos da pregação de Lutero, da Reforma Protestante, no Brasil, desde o século XVI, até tentando trabalhar um pouco a questão da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu diria que ser o último a falar numa mesa tem vantagens e desvantagens. Eu diria que a grande vantagem é que o auditório já está um pouco cansado e exigirá menos de quem fala por último, e eu agradeço pelo fato de ter sido o último nesta mesa. Em segundo lugar, dizer que o título complicou um pouco a minha vida, porque, em primeiro lugar, o título é muito abrangente, ou se propõe a cobrir um espaço de tempo muito grande, o que dificultaria uma apresentação em 20 minutos. E, em terceiro lugar, a questão da Igreja Universal do Reino de Deus ser colocada no rol dos protestantes. Há quem considere que a IURD não tem absolutamente nada de protestante. Nesse momento, eu preferi colocá-la como protestante, com as ressalvas que já são feitas já há algum tempo. Passo a ler, então. A Reforma Protestante do século XVI, 1517, informou caminhos novos para o cristianismo, seja pelas possibilidades de novas igrejas ou religiosidades, como de fato aconteceu, seja pelas estruturas surgidas e ou criadas pela Igreja Católica no combate ao novo movimento. Sobretudo, a Companhia de Jesus, fundada em 1534, e reconhecida pela Igreja Católica Apostólica Romana por bula papal em 1540, utilizada como instrumento de propagação da fé católica nos mundos descobertos, como também no combate à nova fé, ações que foram reforçadas pelo Concílio de Trento, 1545-1563. Os novos ventos e os novos caminhos proporcionados pela pregação de Martinho Lutero e as suas 95 teses ecoaram e se propagaram como alarido. Alarido no sentido de grande alvoroço mesmo, inicialmente na Alemanha e, em seguida, por outros países europeus, como Inglaterra, Suíça, França e Escócia. Na construção da nova mensagem no continente europeu, protestantes em conflito nesses países participaram das primeiras tentativas de evangelização do Brasil, franceses e holandeses, ou chegaram ao continente americano para o início da colonização do hoje Estados Unidos da América. É admissível referir-se às primeiras experiências de inserção dos protestantes ao Brasil, como ecos da Reforma Protestante, na seguinte cronologia. A primeira tentativa ocorreu no período de 1555 a 1567, com a proposta francesa de criação da França Antártica na Guanabara, comandada por Nicolas Durand de Villegagnon. Essa iniciativa se caracterizou como proposta de expansão francesa em oposição ao Tratado de Tordesilhas, por não aceitar a divisão do território americano entre portugueses e espanhóis, almejando a criação da França Antártica para fins políticos e econômicos. Mas tinha também um caráter religioso, tendo em vista que na expedição também era constituída por protestantes calvinistas, que escaparam da perseguição católica em França. Nesse período, os protestantes e colonizadores franceses realizaram o primeiro culto de Santa Ceia em terras americanas, obrigando os participantes à aceitação da fé por eles aclamada. Esse momento da história do protestantismo no Brasil ficou conhecido como a Confissão da Guanabara. A expedição foi apoiada por índios tamoios, mas houve a reação portuguesa
e a consequente expulsão dos franceses em 1567. A segunda tentativa foi resultante das invasões holandesas no Brasil, na região Nordeste. Dominaram essa região, ou parte dela, por 24 anos e implantaram a religião reformada, que tinha caráter oficial na Holanda. Geraram congregações, presbitérios e até um sínodo, o Sínodo do Brasil. Pastores e predicantes serviram aos propósitos do protestantismo reformado. Há na historiografia brasileira relatos positivos e negativos sobre a dominação holandesa no Brasil. Há, inclusive, por parte do senso comum brasileiro, de que o Brasil seria ou estaria bem melhor caso fosse efetivamente colonizado pelos holandeses. Historiadores não têm dúvida de que a situação seria exatamente a mesma. Não é do meu interesse a discussão desse mérito, contudo, cabe-me ressaltar o caráter empreendedor dos holandeses, com iniciativas inovadoras na cidade de Recife, mas enfatizar também a violência no trato com a religião e religiosos católicos, a despeito da decretação da liberdade de culto religioso no período do governo do conde Maurício de Nassau. A historiografia, mais uma vez, registra o famoso massacre de Uruaçu, ocorrido em 1645, no Rio Grande do Norte, onde, segundo relatos de Luiz da Câmara Cascudo, 36 religiosos católicos foram assassinados por indígenas sob o comando dos holandeses. Essa é uma parte da história que é questionada, porque há quem diga que Câmara Cascudo tinha uma vertente católica e o seu escrito atendia aos interesses dos católicos. Portanto, não, segundo esses críticos, não teria acontecido da forma que aconteceu. Recentemente, o Papa canonizou esses 36 personagens tratados como mártires. A invasão holandesa e a sua permanência por longos 24 anos gerou o fechamento do Brasil aos protestantes por 150 anos. A chegada ao Brasil da família real portuguesa em 1808 rompeu essa situação por proporcionar medidas liberais, como a abertura dos portos às nações amigas, por meio do Tratado de Comércio e Navegação, assinado entre Portugal e Inglaterra. Nesse tratado havia definição explícita da tolerância religiosa, mesmo que ainda se mantivesse algum tipo de restrição, como a proibição da construção de igrejas físicas para os cultos protestantes e a permanência da Igreja Católica como igreja oficial. A independência do Brasil em 1822 e a Constituição de 1824 manteve a possibilidade de tolerância religiosa e o caráter do catolicismo como religião oficial do Império. O procedimento de imigração europeia para os espaços onde se instalavam as colônias inglesas na América do Norte, no século XVII, ensejou a vinda também dos protestantes. Com a colonização da América do Norte, por meio dos imigrantes europeus, esse processo foi o maior movimento migratório da humanidade. É possível afirmar também que essa região recebeu o maior incremento de protestantes durante mais de 3 séculos para uma única região. Nas primeiras décadas do Brasil Império, predominou o protestantismo de imigração, sobretudo dos alemães e dos franceses, que criaram igrejas nas regiões de destino dos processos migratórios, mas também suíços e os ingleses, estes beneficiados por acordos assinados entre Portugal e Inglaterra. As correntes do protestantismo missionário ocorreram a partir das décadas de 1830 e 1840, mas só se intensificaram a partir do início da segunda metade do século XIX. Metodistas, presbiterianos e batistas foram pioneiros na obra de evangelização protestante do Brasil, seja diretamente identificados como missionários ou, em muitas situações, como colportores, pessoas que distribuíam bíblias e literaturas religiosas de porta em porta. O protestantismo missão, chegado ao Brasil no século XIX, teve origem, sobretudo, dos americanos, mas também de ingleses e escoceses.
No caso dos americanos, principalmente, sob o manto justificador da teologia do destino manifesto, que considerava o domínio católico nas Américas portuguesa e espanhola desprovido da força salvadora, e, por conta dessa situação, reivindicavam para si essa prerrogativa. O trabalho de evangelização da América Católica, ao longo do século XIX, se intensificou nas 2 últimas décadas com a criação de igrejas e o crescimento da comunidade de fiéis. Esse período final marcou o final da instalação de todas as denominações protestantes históricas no Brasil. Segundo Mendonça, a última denominação a se instalar foi a Igreja Protestante Episcopal, depois designada como Igreja Episcopal Anglicana. Mesmo considerando esse momento de instalação e de expansão das denominações históricas, os números de fiéis ainda eram insignificantes quando comparados com os números referentes à Igreja Católica. Em 1890, os dados apresentavam em torno de 95% dos brasileiros que se declaravam católicos e apenas 5%, um pouco menos, da população, distribuídos entre as outras religiões. Esse quadro foi se modificando ao longo do século XX. Nas primeiras décadas, muito lentamente, e a partir da segunda metade do século XX, se intensificando, chegando a números significativos no século XXI, mostrados no censo de 2010. Dentre os brasileiros, esse censo destaca, dessa década, apresentou 22,2% declarados de protestantes, sejam os históricos tradicionais, os pentecostais clássicos ou os neopentecostais, e um grupo significativo que se autodeclara protestantes sem denominação. Esse é um dado importante no censo de 2010, a carecer do estudo da sociologia da religião. É um número em torno de quase 10 milhões de fiéis que se declaram sem denominação. Pelas características dos protestantes implantados e espalhados a partir do século XVI, é possível afirmar que funcionou como um prelúdio, eu abro aspas, funcionou como um prelúdio historicamente decisivo para a secularização, qualquer que tenha sido a importância de outros fatores. Pitterberger, 1985. As igrejas protestantes históricas foram hegemônicas e sem concorrente no campo religioso brasileiro, isso no campo evangélico, em oposição ao catolicismo romano, até o início do século XX. A partir de 1910, novos atores aparecem no cenário protestante brasileiro. Granjearam, no decorrer das décadas seguintes, status de protagonistas. Estes novos religiosos, designados de pentecostais, no primeiro momento da instalação, foram acompanhados, a partir da década de 1970, de novos grupos, denominados de neopentecostais, ampliando, sobremaneira, a diversidade religiosa brasileira e, sobretudo, o poder de mobilidade de cada igreja e de cada fiel. E, como consequência, a itinerância e a fugacidade no sentimento de pertença tão comuns nessa etapa da modernidade. Nos estudos pioneiros de Souza, 1969, sobre os pentecostais, ela afirma que esses religiosos tinham como premissa basilar nas suas vidas a relevância da força do pecado. Pecado no sentido original cristão de afastamento de Deus e ainda ligado à força do pecado original, que precisava permanentemente ser combatido, e ligado a essa premissa, a ideia de que o diabo era responsável por todos os males que assolam o ser humano. A essas premissas, os pentecostais vincularam e apresentaram como novidade a utilização dos dons espirituais, tratados como contemporâneos e eficazes no combate às mazelas do mundo e, sobretudo, para maior aproximação do seu Deus, diferenciando-os, portanto, de todos os outros religiosos cristãos. Esse diferencial, nos pentecostais, segundo Maris, 1996,
que diz o seguinte: rompe com a religiosidade tradicional ao enfatizar o renascimento e a conversão como opções individuais. A nova religiosidade apresentada como diferencial em relação ao protestantismo tradicional primou pela ênfase à contemporaneidade dos dons espirituais e pela glossolalia, que, segundo César Shaw, 1999, já se manifestara em tempos mais remotos do pentecostalismo na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, ainda segundo esses autores, não há necessidade de remontar ao período neotestamentário, pela busca da origem desse movimento. Originária do pentecostalismo americano, se instalou inicialmente no Brás, bairro popular da cidade de São Paulo, em 1910, quando o missionário italiano, proveniente dos Estados Unidos, Luigi Francescon, pregou para crentes presbiterianos, metodistas e batistas, que se converteram, fundando, nesse momento, a Igreja Congregação Cristã do Brasil, que, segundo os dados do censo de 2010, é a segunda maior igreja pentecostal e a terceira dentre todas as igrejas protestantes, com perto de 2.300.000 fiéis. Um ano depois do surgimento da primeira igreja pentecostal no Brasil, Belém, capital do estado do Pará, acolheu os missionários suecos vindos dos Estados Unidos, Daniel Berger e Gunnar Wingre, que, ao pregarem numa igreja de tradição batista sobre a contemporaneidade dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo e a glossolalia, provocaram um cisma local e o surgimento de uma nova denominação chamada, no início, de Missão de Fé Apostólica, para depois ser tratada, então, como Assembleia de Deus. Hoje é a maior igreja protestante do Brasil, com perto de 13 milhões de fiéis, que agora está passando por um grande cisma no Brasil. A grande convenção está se dividindo e 25 mil pastores estão aderindo a essa nova liderança, que é lá do estado do Pará, em oposição à convenção com sede em Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, muito rapidamente, sobre a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, porque antes da IURD tivemos ainda, na década de 50, as igrejas de cura divina, chegadas originárias também dos Estados Unidos, mas, a partir da década de 70, as igrejas criadas a partir da Universal do Reino de Deus, 1977, já numa perspectiva, eu diria, nativa, fundada por brasileiros, mas os princípios não tinham nada de brasileiro, eram também importados. A Igreja Universal do Reino de Deus primou sempre pelo gigantismo na construção dos seus templos e culminou nos últimos anos com o Templo de Salomão na cidade de São Paulo. No Brás, eu visitei esse templo alguns anos atrás e fiquei me perguntando como é que foi possível a Universal construir, num ambiente urbano, um templo ao lado de outro, já que eles tinham construído, e com a magnitude, com o tamanho do Templo de Salomão. Na realidade, a Igreja Universal foi comprando antigas fábricas abandonadas. O Brás é um bairro popular, e foi comprando quarteirões inteiros para poder ter essa possibilidade. Segundo, pelo massivo investimento na mídia televisiva, no rádio, na mídia impressa. A Folha Universal, por exemplo, tem uma publicação, uma publicação semanal, uma tiragem que é maior do que muitos semanários no Brasil. Evidencia-se ainda, em terceiro, a agressividade nas práticas proselitistas, sobretudo contra as religiões de matriz africana, no primeiro momento, depois contra os católicos, escolhido como alvo principal da sua pregação, mas também contra os históricos, porque eles não se consideram evangélicos e tratam os históricos como alguém que tem um pensamento distanciado da Bíblia. É importante frisar também a forma incisiva nas práticas de recolhimento dos dízimos e ofertas. Não que as outras igrejas, e mesmo até a católica, não tenham
nas suas práticas, o recolhimento de dízimos e ofertas, mas a forma agressiva como a Universal implementou nos seus cultos, nos seus templos, nas grandes reuniões em estádios de futebol, que geraram grandes manifestações contrárias à IURD por conta disso. Por último, mas em quinto lugar, a batalha espiritual contra o demônio. Na realidade, a IURD vai, eu diria, intensificar essa prática do combate ao diabo, fazendo uma opção preferencial por tê-lo nos seus cultos. É como se, é verdade, eles preferissem que o diabo se manifestasse para que o poder da igreja, dos obreiros, dos pastores, pudesse se manifestar. E um outro ponto que merece estudo, que é mais recente, mas também não menos importante, que é o processo de judaização da Igreja Universal do Reino de Deus, em curso desde a construção do Templo de Salomão. Eu ainda tinha, mas aqui já estão me dizendo que seria falar um pouco da teologia da prosperidade, que é essa importação que a IURD fez, e eu diria que com muita sabedoria ele soube implantar dentro desse pragmatismo da Igreja Universal do Reino de Deus, que é utilizasse da teologia da prosperidade. Alguns confundem, tentam comparar a teologia da prosperidade com a ética protestante apregoada ou analisada por Max Weber, mas não tem absolutamente qualquer vinculação ou qualquer aproximação à teologia da prosperidade, desde a praticada nos Estados Unidos, depois importada pela IURD. A ideia de que Deus é o dono do ouro e da prata e de que o homem tem direito a essa riqueza aqui e agora. Então, não adianta você dizer que é um crente fiel e que tem um Deus poderoso e você ser pobre. Eu quero somente, para concluir, apresentar uma ilustração. Isso eu presenciei quando estava iniciando o trabalho de pesquisa para a minha tese de doutoramento, numa Igreja Universal do Reino de Deus, lá na cidade de Aracaju, a igreja sede. Eu fui assistir o culto e, durante 10 minutos, fiquei entusiasmado. Eu sou protestante de origem presbiteriana, fiquei entusiasmado porque a pregação era completamente bíblica, e pregando a salvação, etc. Mas aí, de repente, o pregador ele mudou o tom e disse, bom, agora pegou um pacote de envelopes e foi falar sobre o dízimo. Depois de falar uns 10 ou 15 minutos sobre a necessidade da contribuição, ele perguntou à plateia, que era uma plateia pequena naquele momento, quem ganha R$500, quanto, naquela época, parece que o salário mínimo era de R$500, quanto deve contribuir para Deus? E, claro que 10%, que 50%, 1.000, 100. E aí, então, ele disse que eles estavam sendo muito pouco ambiciosos na relação com Deus e que deveriam colocar Deus na parede. Eu fiquei, então, curioso saber como é que se coloca Deus na parede. E, literalmente, ele pegou como exemplo alguns obreiros que estavam próximos, encostou os obreiros na parede e disse, se você ganha 1.000 e você contribui com 10%, com 100%, você não está querendo muita coisa. Então, você tem que contribuir com 500, para que Deus seja colocado na parede e lhe dê, então, um emprego que vai lhe proporcionar um rendimento, não de 1.000, mas um rendimento de R$5.000, compatível com aquilo que você contribuiu. Muito obrigado.